Bem-vindo ao Jornalismo para Concurso, eu sou a Prof. Valesca e agradeço por você estar aqui estudando teorias da comunicação e jornalismo comigo. De imediato eu peço para que você siga nas redes sociais, TikTok e Instagram, e se inscreva aqui no canal. É o @Prof. Valesca de jornalismo, mesmo o arroba para todas as redes sociais, onde eu divido a rotina diária e compartilho alguns materiais de comunicação que eu estou estudando para o meu concurso e de imediato já treino a minha didática, que faz parte do meu processo de doutorado em comunicação. O assunto de hoje é a resolução de 10 questões de teorias da comunicação, especial caderno Fundatec. Se você é jornalista concurseiro do Rio Grande do Sul ou vai fazer alguma prova da Fundatec aqui no Rio Grande do Sul, saiba que pelo menos uma questão da prova, seja 20, 30 questões de jornalismo específicas, né? De conteúdos específicos, 10 questões, enfim, pelo menos uma alternativa vai tratar das teorias da comunicação. Se eu não me engano, a prova do IPPrev de 2022 tem edital aberto agora do IPPrev com vaga de comunicação. A gente está em junho de 2026. E, se eu não me engano, caiu 4 questões de teorias da comunicação. Então, se você não estiver, assim, dominando as teorias, talvez esse ponto faça falta no final, já que são sempre poucas vagas de comunicação. Estamos cada vez mais sobrecarregados de conteúdos específicos e processos difíceis dentro dos concursos. Eu já passei muito problema com as teorias da comunicação na Fundatec, especificamente. Quando caía as teorias da comunicação, eu ficava, assim, muito indignada, porque eu confundia os autores, confundia as teorias, não entendia muito bem. Então, eu desenvolvi um método. Eu sou minha própria mentora, eu me cobro automaticamente. Então, eu desenvolvi um método chamado método LEAD, que é para aprender e interpretar as teorias da comunicação de um jeito mais fácil, mais rápido, especificamente para a banca Fundatec, mas eu percebi que esse método se aplica quando você estuda as teorias da comunicação. Isso te ajuda a diferenciar uma teoria da outra, a ganhar tempo de prova e não sofrer quando aparecer as teorias da comunicação. Então, se você gostaria de estudar, tem outros vídeos aqui no canal que falam sobre as teorias da comunicação e com resoluções de questões. Fazendo essa busca pelas provas anteriores, dos anos anteriores da Fundatec e estudando em profundidade as teorias da comunicação, eu descobri quais são as teorias mais cobradas pela Fundatec. Mas, por favor, se atente a um detalhe. A Fundatec, ela tem, por exemplo, aqui a gente está vendo que é a teoria do agendamento, que é a agenda setting, a teoria da informação, a midiológica, com McLuhan, é a teoria funcionalista. Mas aí, do nada, ela vai cobrar uma outra teoria. Então, o que é que você precisa entender ou assim, assimilar em relação a isso? Cada prova vem uma teoria diferente. E eu já vi que, pelo menos, as últimas provas de comunicação aplicadas pela Fundatec em 2026, tem prova que tem conteúdo teoria da comunicação, outra prova que não tem. Uma prova tem, a outra prova não tem. Está intercalando porque ela está colocando outros assuntos. Web jornalismo, com a questão da IA e a IA e produção gráfica, enfim, tá? Outros assuntos. Mas hoje a gente vai falar de teorias da comunicação. O que eu percebi? Fiz um simulado enorme com 62 questões apenas de jornalismo, olhando para as provas anteriores de jornalismo e comunicação, e achei esse padrão. As que mais aparecem: agenda setting, teoria da informação, que é a teoria matemática da informação, teoria midiológica, e aqui é o Marshall McLuhan, e todos os contextos em que o Marshall McLuhan aparece dentro da teoria midiológica é sobre isso, e a teoria funcionalista. Essas são as que mais caem. Depois, prioridade alta aqui, hipodérmica, que no meu ponto de vista é a teoria mais fácil,
que é a primeira teoria ali da década de 40, é mais fácil. Então, se cair a teoria hipodérmica na sua prova, dê graças a Deus que o ponto está garantido. Estudos culturais, difícil no meu ponto de vista. Escola de Frankfurt, difícil, que vem dos estudos culturais. Newsmaking é uma teoria do jornalismo, mas ela também cobra bastante e faz associações com o cotidiano. E Espiral do Silêncio, da Noelle Neumann, bem importante. Depois, prioridade média, que não quer dizer que você não precisa estudar, quer dizer que você tem que saber. Indústria cultural, que está muito ligado com a Escola de Frankfurt, que está muito ligado com estudos culturais. Modelo de Lasswell, efeitos limitados, usos e gratificações, que eu passei ali, agir comunicacional do Jordan Habermas, tá? Super cai agir comunicacional, super. Ah, mas tá na prioridade média, mas aí do nada aparece um agir comunicacional entre as alternativas. E aí ela quer saber qual que tá errada. Se você não souber o básico, o que, quem, quando, onde, porquê da teoria, já não acerta. Já era. Depois, prioridade complementar, que pode aparecer na sua prova. Foco e comunicação, teoria 100% brasileira, desenvolvida por Luiz Beltrão na década de 60, faz parte do paradigma dos estudos latino-americanos. Escola de Chicago, Escola Palo Alto, teoria do espelho, teoria da opinião pública, que vai tratar ali daquela parte da teoria organizacional, da comunicação institucional, e vai fazer todas aquelas voltas da organização, mercado, instituição, e vai tratar sobre isso. E a teoria das influências seletivas, que eu vou trazer aqui hoje, a gente vai resolver, que do nada a Fundatec apareceu com um contexto lá das influências seletivas e a gente tem que saber, tá? Então, basicamente é o seguinte, perceba que a Fundatec, ela aborda a cada prova uma teoria específica. Pode ser 2 ou 3, né, dentro de cada prova, mas se você não souber, assim, o que eu posso te dizer? Ter conhecimento amplo de todas as teorias, tu te atrapalha. Não adianta saber só a hipodérmica, vai ter que saber todas as teorias. E hoje a gente vai tratar sobre isso. Começando então, questão 1, para a gente trabalhar 10 questões principais da Fundatec, entre os assuntos mais buscados, mas, como a Fundatec cobra todas as teorias, qualquer teoria que a gente estudar tá bom. Questão 1, então, questão de 2026, diz o seguinte: preocupa-se com os aspectos técnicos da comunicação, com vistas à quantificação do custo de uma mensagem. Buscou inspiração na biologia, um campo em que as noções de informação e do código vinham ganhando destaque com as pesquisas genéticas. Fundatec, os seus enunciados complexos. Como que eu faria para descobrir a resposta referente ao enunciado? Eu acredito que tenha um certo padrão de repetição da Fundatec de usar palavras-chave e sinônimos dessas palavras-chave. E assim a gente poderia fazer relações de teorias com as palavras-chave do enunciado. Por exemplo, eu destacaria aqui quantificação, custo, informação e código. Para mim, são as principais. Biologia, eu não entraria nesse contexto. Até aspectos técnicos ali da primeira frase, da primeira oração, eu consideraria. Por quê? Porque essas palavras-chave me levariam para a teoria da informação, que também é a teoria matemática. Eu não vou explicar todas as teorias, porque senão a gente vai ficar aqui 4 horas. Mas são palavras-chave que remetem à teoria da informação e teoria matemática. E aí a Fundatec vai fazer o seguinte: ela vai trazer, às vezes, uma questão cobrando a teoria da informação e, às vezes, ela vai trocar essa informação por teoria matemática, que é a mesma coisa. Não é agulha hipodérmica, porque as palavras-chave não faz sentido. A agulha hipodérmica ela é injeção, é passividade, é bala mágica, né? Todas as referências
agulha hipodérmica. Two-step flow também não é, porque é líder em 2 etapas, não faz sentido. O modelo de Laswell responde aquelas 5 perguntas. O que, quando, com que efeito, não recordo agora as 5 perguntas, mas responde aquele modelo que é dele. E a teoria dos usos e gratificações considera que os receptores fazem considerações a respeito dos meios de comunicação de massa, como ligar a televisão para ter entretenimento, por exemplo, né? Tu está assistindo, mas para algum benefício em si. Então, é basicamente nessa ideia. Por isso, a resposta certa é a teoria da informação. Questão 2, Prefeitura de Bagé. Concepção do processo comunicacional enquanto linha direta entre um ponto de partida e um ponto de chegada. A comunicação é realizada por ações pontuais que visam determinados objetos, seguindo um esquema mecanicista e linear, que visam... tá, já li essa parte. Assinale a alternativa que contém a denominação dada a essa concepção. E aí, o que você acha que se refere essa questão? Inclusive, se você estudar as teorias da comunicação pelas questões, você aprende como a banca interpreta as teorias da comunicação. Porque tem o que o autor determinou e as interpretações ao longo de todo esse tempo, depois do ponto de vista do autor. Como eu compreendo e como a banca compreende. Mas nesse caso, a gente não está falando de processo acadêmico, a gente está falando de compreensão de banca. Como que a Fundatec cobra as teorias da comunicação. E aqui ela está falando da teoria matemática. A teoria matemática, que é também a teoria da informação, perceba que ela trouxe a mesma teoria da questão 1, sobre um outro ponto de vista. A teoria matemática ela tem esse processo mecanicista, como se fosse um cálculo. Se essas palavras que remetem à matemática, e o processo comunicacional também, como ponto de partida, ponto de chegada, tem uma outra questão da Fundatec, que ela também trabalha com essa mesma ideia de ponto de partida e ponto de chegada, só que ela inverte. Ela inverte ali, ela traz o início e ela traz o enunciado falando sobre a teoria, e embaixo ela traz os conceitos de teorias que se relacionam a essa teoria. E uma das questões é essa explicação que está no enunciado, que o receptor emite uma informação de um ponto e o emissor emite a informação de um ponto e o receptor recebe essa informação do outro lado sem nenhum ruído, sem nenhuma interferência, como se fosse mecanicista. Mas não funciona dessa forma na prática, porque tem ruídos semânticos, tem ruídos psicológicos, ruídos sociais, enfim, tem o feedback nesse contexto. Então, a teoria matemática por si só, ela não consegue ser efetiva, mas na época em que foi desenvolvida, se trabalhava com essa perspectiva, e é isso que a teoria fala. Por isso que esse enunciado traz essas palavras-chave de processo comunicacional que se refere à teoria matemática. Olha só, paradigma linear da comunicação. Eu até desconheço sobre esse paradigma linear da comunicação, nem saberia explicar para vocês. Então, eu não sei do que está se falando sobre isso. Mas eu acredito que, como tem uma palavra linear, mecanicista linear ali no enunciado, a banca quis te enganar, colocando ali paradigma linear na alternativa A. E você vai lá e, A. Não é. É a C. Agenda setting não trabalha com essas palavras-chave. As palavras-chave de agenda 7 são temas, assuntos, pensar, outras coisas. Paradigma da comunicação dialógica eu também não conheço. Teoria semiótica da comunicação é bem importante, mas a Fundatec não cobra tanto a semiótica. A Quadrix cobra a semiótica. Dependendo da prova, ela vai te perguntar umas 5 ou 8 questões apenas de semiótica. Então, faz parte de uma interpretação de outra banca, mas que, para quem está estudando bancas diferentes, já fica a dica.
Questão 3 da Procergs de 2023. A teoria do agendamento defende a ideia de que a banca só quer saber se você sabe o que é agenda setting. Só isso. A. Cada elemento do público é pessoal e diretamente atingido pela mensagem? Atingido pela mensagem. Elemento do público é pessoal. Esse processo de atingir, que é um emissor que emite uma informação e a informação atinge o receptor, me parece que está falando sobre a teoria hipodérmica e não teoria do agendamento. Eu não consideraria A. B. As notícias servem objetivamente a determinados interesses políticos. Aqui não faz nenhum sentido em relação à teoria do agendamento, porque notícia não pode trabalhar com interesses políticos. Aí já é um outro contexto, né? Talvez de um estudo comunicacional, governamental, que também o governamental não quer ser o político, é um assessor de imprensa que está fazendo um trabalho específico para, né, para trabalhar a imagem daquele político, aí tudo bem. De construir informações que possam ser usadas de interesse público, mas não tem nada a ver com agendamento. Então, vamos considerar B. C. Os consumidores de notícia tendem a considerar mais importantes os assuntos que são veiculados na imprensa, sugerindo que os meios de comunicação agendam nossas conversas. Resposta certíssima. É isso que a teoria do agendamento faz. Agenda setting. As palavras da agenda setting são temas, assuntos, agendamento. Porque, por exemplo, você está ouvindo rádio e aí escuta sobre política, que talvez não seja do seu cotidiano, mas você ficou surpreso com essa situação. Aí o que você ouviu no rádio? Aí você chega em casa e conversa com a sua família sobre aquele assunto. Não quer dizer que o meio, o rádio, determinou que você pensasse sobre isso, mas ele sugeriu esse tema e você refletiu sobre ele. Então, agendar assuntos que o e-mail entende que é relevante para você saber e você absorve esse assunto e reproduz. É isso que a teoria do agendamento trabalha. Tem outros processos aí dentro, que se a informação não chegar para você, não tem como você reproduzir, nem pensar sobre isso, mas tem que estudar um pouquinho mais sobre a teoria do agendamento para descobrir as palavras-chave e como que a banca compreende essa teoria. Mas geralmente vai aparecer assim. E aqui, quando ela chama consumidores de notícia, são os receptores, as pessoas que estão recebendo essas informações desses meios. A D não é porque diz o seguinte: o jornalismo é um negócio, como tal, busca o lucro. Não vamos entrar nessa discussão. D. O conteúdo das notícias é imposto aos jornalistas pelos dirigentes das empresas de comunicação. A banca quer te enrolar. Então, não caia nessa. 4. Teoria da comunicação de massa que atribui a um emissor, um poder quase ilimitado sobre o destinatário público. Eu estou emitindo essas informações para vocês. Vocês estão recebendo essas informações diretamente, passivamente? Será? Formulada com base na psicologia behaviorista, pressupõe uma relação direta entre as exposições das mensagens e o comportamento do indivíduo. Além disso, ficou conhecida como teoria da bala mágica. Para mim, a Fundatec deu essa questão do Conselho de Educação Física de 2026, porque, no meu ponto de vista, é a teoria mais fácil. Estude a teoria hipodérmica, que pelo menos você vai conseguir chutar. Ela já trouxe todas as palavras-chave possíveis, ainda falou que a teoria é conhecida como da bala mágica, ou bullet theory, que a FGV já cobrou, atribuindo a teoria hipodérmica. Exatamente isso que a teoria hipodérmica trabalha, um emissor que trabalhava propaganda na década de 40 nos Estados Unidos, proposta pelo Harold Laswell, e esse emissor emite uma mensagem, essa mensagem vai diretamente injetada, como se fosse injetada sobre a pele, e você recebe essa mensagem passivo e aceita e tá tudo certo.
Não funciona assim, né? Mas a teoria da hipodérmica acredita nisso. Então, a gente vai considerar isso. Não é modelo de Laswell, porque não tem as 5 perguntas, mas perceba que a Fundatec trouxe a questão do modelo de Laswell aqui, porque Laswell trabalhou nessa teoria, tá? Então, não. A psicologia behaviorista ali é um ponto bem importante sobre o paradigma de pensamento, que é estímulo-resposta comportamental, se refere à teoria hipodérmica. Pode aparecer uma questão sobre isso, mas estruturada de outra forma, que é o que a FGV faz. Teoria narcotizante não tem nada a ver, a teoria do agendamento a gente já viu na questão passada, a teoria dos usos e gratificações a gente ainda vai ver hoje aqui nessa aula. 5. Considerando um precursor dos estudos midiológicos do século passado, década de 60, por prever que o mundo se tornaria uma aldeia global. Esse pensador também classificou os meios de comunicação entre meios quentes e meios frios, formulando a máxima de que o meio é a mensagem. Dentro da teoria da comunicação, trata-se de qual pensador? Aí tu chega na prova com todas essas informações e esse monte de nome de gente que tu nunca viu na vida. Ou tu viu quando estava fazendo a graduação naquela cadeira de teorias da comunicação e não lembra de onde saiu. Por isso que eu te falo que para resolver uma questão dessa, você precisa, obviamente, estudar todas as teorias da comunicação, visto que a Fundatec é ampla, cobra amplamente as teorias da comunicação. Mas se você souber quem, quando, onde, como e por quê, e a partir dessas informações selecionar as palavras-chave, isso te coloca um passo à frente, pelo menos para riscar, pelo menos para chutar. Bah, não tem como ser esse autor, porque esse autor é de outro lado. Porque as teorias da comunicação, elas andam a partir da década de 20, 30, no início do século 20, e percorrem todo o século 20. Então, existe uma evolução de pensamento do comportamento das teorias da comunicação a partir do público, de como os meios iriam se desenvolvendo e como o público iria se reagindo a isso. Então, é basicamente essa visão. E dentro dessa questão, a Fundatec trouxe o quê? Ela trouxe o que é a teoria, sobre o que é a teoria, por que é a teoria, ela quer saber quem é a teoria, e o outro ponto importante, ela não trouxe aqui o ano, mas é na década de 60, e outro ponto importante são as palavras-chave. Meios quentes, frios, aldeia global, estudos midiológicos, ela já trouxe inclusive o paradigma da teoria, é do Marshall McLuhan. Ela, Fundatec, ama Marshall McLuhan, ama. Não é Harold Laswell, porque o Harold Laswell trabalha com a teoria hipodérmica, com a teoria funcionalista, dos efeitos limitados, trabalha também com o modelo de Laswell. Então, não tem como você associar os meios quentes e os meios frios ao Harold Laswell, porque não faz sentido. O Paul Lazarsfeld, ele aparece também como autor de algumas teorias. Theodor Adorno e o Jürgen Habermas, eles são lá da escola de Frankfurt, do conceito de indústria cultural. O Jürgen também é do agir comunicacional. Então, perceba que enquanto você vai fazendo esse raciocínio do lead, você já vai fazendo essas associações e mata de cara uma questão como essa. Gostaria de convidar você a baixar o meu lead das teorias da comunicação. Aqui são 3 comunicações clássicas que caem em todo concurso e você precisa saber. Hipodérmica, Agenda Setting, Escola de Frankfurt. O link está aqui na descrição, é só você clicar para baixar. E eu trabalho nesse lead exatamente como eu estou apresentando para vocês a explicação das teorias. É um conceito básico que vai direto ao ponto, que trabalha essas palavras-chave. Eu trago o lead das teorias da comunicação, que são as informações importantes que você precisa saber. Eu trago o exemplo de questões de bancas de todo o Brasil, de como elas utilizam essas palavras-chave na compreensão dessas questões, e um guia, que são as referências bibliográficas de onde eu tirei as informações e de onde eu estudei,
que já estão prontas para você clicar e ler e aprofundar o seu conhecimento. Tem teorias que não basta saber o lead, precisa ir além do lead. Mas para eu não precisar procurar material, que eu passei muito tempo fazendo isso, já está tudo ali. É só você clicar e estudar. Questão 6. Perceba que a Fundatec tem esse padrão, que ela precisa associar o pensador à teoria, ou ela quer saber o ano, ou ela quer saber o porquê, ou ela quer saber como essa teoria aconteceu. É sempre nesse sentido que a Fundatec vai te cobrando as teorias da comunicação. Por isso o LEAD te ajuda. Aqui, se você relacionar o autor à teoria, o autor à escola, a gente mata a questão e não sofre com uma questão desse tamanho, com esse monte de autor, que, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber que autor, sobre o que tá falando? O domingo de manhã te pega, né? Domingo de manhã é brabo. Vamos lá. Embora seus pesquisadores não tenham pertencido diretamente ao campo da comunicação, qual autor não pertenceu ao campo da comunicação? Isso aqui é o seguinte, ó, a comunicação, ela dialoga com alguns campos. Então, nem todos os autores fazem parte especificamente da comunicação. Por exemplo, ali, Paulo Freire faz parte do paradigma latino-americano. E ele ajudou lá no desenvolvimento do... Não que ele tenha ajudado diretamente no foco e comunicação de Luiz Beltrão, mas Paulo Freire, ele é um pensador que se relaciona com alguns processos da comunicação. Você sabia disso? Faz parte do paradigma latino-americano. Então, o Paulo Freire, ele é da educação. O que tem a ver com a comunicação? Então, se chama de interdisciplinar quando vai associando com outras correntes. A psicologia está muito dentro desses processos. A psicologia conceitos da psicologia vão aparecer ali nos usos e gratificações, na teoria hipodérmica, né, a questão da sociologia. Então, alguns pensadores, eles fazem esses diálogos com outros campos. Tem que ter isso, tem que compreender isso também. Aí a questão diz o seguinte: embora seus pensadores não tenham pertencido diretamente ao campo da comunicação, esses pensadores, que a gente não sabe ainda, foi um agrupamento científico e filosófico que buscou elaborar uma teoria crítica. Teoria crítica, para mim, é a palavra-chave sobre o que a banca está falando. Sobre a sociedade capitalista, tô anotando aqui no meu papel, é a palavra-chave sobre o que a banca está falando, no século XX. E ela continua. E que acabou por descobrir a importância dos fenômenos da mídia. Vamos lá, vamos fazer uma de cada vez para a gente ir eliminando as alternativas e ganhar tempo. A Escola de Frankfurt dialoga diretamente com a teoria crítica. Eu considero Escola de Frankfurt. B, Estudos culturais dialoga também com a teoria crítica. Vou considerar. Apesar que a Escola de Frankfurt é da teoria crítica, mas os estudos culturais também dialogam diretamente. Porque os estudos culturais fazem essa crítica à sociedade capitalista. Então, é uma palavra-chave que remete aos estudos culturais. Eu vou considerar. C. Escola de Frankfurt. Meu Deus, de novo? Vou considerar. D. Estudos culturais? Vou considerar. E. Corrente funcionalista? Não. Aí, tiramos a E. Eliminada. Não tem como ser corrente funcionalista. Porque a corrente funcionalista trabalha com os órgãos, como se o corpo humano, como se o corpo da comunicação, como se a comunicação fosse um corpo e tivesse funções, tá? Essa vem da corrente funcionalista e não tem nada a ver com teoria crítica. Aqui a banca fez de propósito para você precisar ler todas as informações e não conseguir matar de primeira. Então a gente tem A, B, C e D para considerar. Vamos seguir. O início é a primeira questão. O início é o nome do autor, e esse autor criou o conceito da indústria cultural. Quem é que criou o conceito da indústria cultural? Foi a Escola de Frankfurt? Foi os estudos culturais? Como direcionar isso? Não foi os estudos culturais que criou o conceito de indústria cultural. Vem da Escola de Frankfurt. Então, a gente vai considerar A,
Vamos tirar B e vamos tirar o D. Aí a gente tem o A, Escola de Frankfurt, e C, Escola de Frankfurt, tá? Aí a gente, com o período, o segundo período, a gente matou a resposta do primeiro. A Escola de Frankfurt, então, criou conceitos da indústria cultural que... não, agora a gente vai descobrir. É o autor que ele quer saber sobre a escola. Qual autor que criou o conceito da indústria cultural, que pode ser entendido pela transformação da cultura em mercadoria. Mercadoria é a palavra-chave para a indústria cultural. Herdeiro... Tá, aí já é outro parágrafo. Outro período, desculpa. Quem é que criou o conceito da indústria cultural? Se você descobrir quem criou esse conceito, você mata essa e outras questões que vão aparecer iguais a essa. Ou a Fundatec vai pegar só o conceito da indústria cultural e te perguntar quem são os autores, ou vai te dar os autores e perguntar o que eles criaram e vai te dar vários conceitos, ou vai aparecer dessa forma tudo misturado para confundir a sua cabeça. Mas quem estudar o lead da Escola de Frankfurt vai entender esse processo e vai fazer essa associação. Mas o Theodor Adorno e o Max Hockmeyer. Eu decorei, que eu aprendi ao longo do tempo, de tanto errar, Adorno e Hockmeyer. Enfim. É Horkheimer, abaixo, que se fala, tá? Então, tô falando errado a aula toda. Adorno e Horkheimer. Decore. Aprenda, associe sempre isso. Mas aí pode aparecer só Adorno e Horkheimer ou Theodor Adorno e Max Horkheimer. Perceba que a alternativa A também fala de Theodor Adorno e Max Horkheimer e repete. Então, já te dá uma ideia de que estamos falando sobre isso. O Richard Hogarth e o Edward Thompson, o Stuart Hall, eles são dos estudos culturais. Se estivesse falando sobre isso, seria com certeza a letra D. Mas o Juder Habermas e Herbert Marcuse, ali da alternativa B, não poderia ser porque eles não são dos estudos culturais. Por isso, a alternativa A e a alternativa C, elas ainda confundem, elas estão muito próximas e vamos precisar matar essa questão a partir do próximo período, porque a Fundatec quer saber se você sabe sobre isso. Então, vamos lá. Herdeiro dos primeiros pensadores, considerado o principal expoente da segunda geração, centrou seus estudos sobre a esfera pública, local onde as pessoas se reúnem para discutir interesses comuns. Seguinte, os autores que pertencem à Escola de Frankfurt e que fazem parte ali do contexto da indústria cultural são Theodor Adorno, Max Horkheimer e Jordan Habermas. O Jordan Habermas, ele vai aparecer depois, na terceira geração. A segunda geração. A primeira vai trabalhar com esse conceito e ele vem e complementa. Por isso, mata a questão AC. Mas eu sempre considerei essa questão extremamente difícil. Se não souber, porque se tu decora só o Adorno e o Horkheimer, tu te atrapalha ali, porque aí tu ia ter que chutar entre o Herbert Marcuse e o Jordan Habermas. Ia ter que chutar. E aí, seja o que Deus quiser. Por isso, tem que saber o lead. Se não souber o lead, a banca vai te atrapalhar. E depois que você matar essa questão, pode ter certeza que as informações elas vão ficar cruzadas, ela vai inverter o enunciado para a questão, mas é a mesma proposta. E é sempre o mesmo autor, não vai mudar. A Escola de Frankfurt é a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt não vai ser hipodérmica, vai ser sempre a Escola de Frankfurt. Por isso, se você aprende, você não erra mais. Questão 7. Quais foram os criadores do conceito da indústria cultural? Que substitui o termo cultura de massa, onde a cultura é transformada em mercadoria, desde a manipulação e as mensagens ocultas envolvidas. O que a gente acabou de ver é de um jeito diferente. Eu não lembro o ano agora da questão anterior, mas ela fez a mesma pergunta, só que de um jeito diferente. É a mesma coisa.
A gente viu quem são os autores da indústria cultural. É só isso. Qual que é o contexto ali? Mercadoria, olha ali a palavra-chave. Se você não sabe ali, ó, em profundidade, não tem problema. Tem que só saber o lead. É Walter Benjamin, que a gente viu ali na questão anterior, e Jordan Habermas? Não. Edgar Morin e Roland Barthes, que estavam lá na questão anterior? Não. Theodor Adorno e Max Horkheimer? Sim. Lembra que eu não sei falar esse nome? Aí você vai lembrar que eu falo errado esse nome. E aí você vai lembrar que esse nome é da indústria cultural. Pode ser? Se te ajudar, 10 de 10. Michel Foucault e Pierre Bourdieu, francês. A banca é sacana, né? Porque para atrapalhar a vida do concurseiro no domingo de manhã, coloca o Michel Foucault e o Pierre Bourdieu para deixar o concurseiro maluco. George Friedman e Edgar Morin. Edgar Morin é da teoria culturológica, década de 60. Não esqueça. Perceba que é a mesma questão, só que a banca só tirou ali, tá? Desconstruiu aquela questão anterior e trouxe para cá. E às vezes ela pode fazer o contrário, vai te dar, autores que criaram tal conceito, Theodor Adorno e Max Horkheimer na década de tal, não. De qual conceito a gente está falando? Indústria cultural. 8. Aqui é difícil. 2019 essa prova. Só que é uma prova de RP, ó. Pra galera de RP fica mais fácil. Mas quando entra lá Mas é uma teoria da comunicação. Tem que saber, obviamente, né? RP, PP, jornalismo, tem que saber. Mas espero que a galera da RP saiba mais sobre isso. E aí quer saber sobre os usos e gratificações. Que eu já falei lá no início que parece que tem que ter uma troca ali. Né? Eu consumo os meios de comunicação porque eu quero algo em troca. Então, diz o seguinte, essa teoria deu enfoque Deu enfoque a quem? Ao emissor ou ao receptor? Ao homem não é, ao código não é. Ali a alternativa D e a alternativa E, tá? Não tem isso de homem e código. Porque tá falando dos usos e gratificações. Ou então, ou ela preservou o emissor, ou ela reservou o receptor. Pode ser o conteúdo também, porque tem esses processos, né, fisiológicos e tal, esses filtros. Então, a gente vai descartar imediatamente o D e o E, as alternativas D e E. Esse estudo investigou o processo comunicativo através de... Aí é conteúdo, olhares, experiências. Olhares não é. Vamos tirar a B também. Ó. A, B, C, D e E. E não é, D não é. B não é porque esse estudo da teoria dos usos e gratificações não investigou o processo de olhares. Como assim olhares? Não faz sentido. Então, vamos tirar a B. Então, a gente está entre A, que é emissor e receptor, C, entre conteúdos e experiências. Já tem aqui até uma ideia. Porque se a teoria dos usos e gratificações considera que o público receptor, vai ter algumas intenções em relação aos meios de comunicação de massa, assim, de uma forma mais fácil de compreender a teoria, como eu dei o exemplo de buscar um entretenimento, sei lá, eu moro sozinha e eu preciso de companhia. Eu ligo o rádio. Então, o rádio é meu amigo. Qual é que eu quero com isso? Companhia. Eu tenho algo em troca. Que é escutar as notícias, escutar a música, entendeu? Eu tenho uma gratificação em relação a isso. E eu sou quem? O receptor. E eu tenho o quê? Uma experiência. Já matou. Matou que é C, né? Vamos terminar ali o período. Em relação às mensagens, então vamos ler tudo de novo. Receptor, a teoria dos usos e gratificações dá enfoque ao receptor,
nos estudos de comunicação, investigando o processo comunicativo através de experiências em relação à mensagem ou ao produto midiático no processo comunicativo. E categorizou os meios de comunicação por funções. Funções é uma das palavras-chave dos usos e gratificações, como, por exemplo, diversão, relações pessoais, vigilância do entorno. É isso que a teoria dos usos e gratificações faz. Tá? E eu já vi questões da Fundatec, inclusive, que ela faz assim, ó. Ela pega ali, ó, relações pessoais, vigilância do entorno, entretenimento, companhia, e quer que você ligue com as relações dos usos das gratificações. A mesma questão. Ela tá falando a mesma coisa, só que é uma abordagem diferente. Entendeu? Se você tá sabendo do lead, você mata a questão. Eu gostaria de te perguntar qual é a teoria mais difícil no seu ponto de vista. No meu ponto de vista, é aquela que eu sei menos. A que eu sei menos é a mais difícil. A que eu sei mais é a mais fácil. Então, você já entendeu que a teoria hipodérmica é a mais fácil, que eu sei mais. E, por exemplo, a teoria da ação seletiva é que eu sei menos. Então, é mais difícil. A escola de Frankfurt, eu sei menos. Então, é mais difícil. A agenda setting, eu sei menos. Então, é mais difícil. Não, tô brincando. Não quer dizer que eu saiba menos, mas quer dizer que aquela que você estuda menos, ou que você tem mais dificuldade, é a mais difícil. E significa que você precisa encarar esse problema de frente. E encarar esse problema de frente. Você já sabe a hipodérmica? Excelente. Deixa ela de lado um pouquinho. Depois você revisa. Foca nas que você acha mais difíceis. E aí você consegue elevar essa qualidade de compreensão das teorias da comunicação e matar uma questão de prova. Câmara de Bagé, de 2015, essa questão que eu achei super difícil, que não é tão cobrada pela Fundatec, mas que coloca o candidato num lugar assim, se eu não souber sobre isso, eu perco essa questão. Aí chega um ponto que a Fundatec faz de um jeito assim complexo, que é para o candidato ficar com medo e não conseguir avançar. E acho que, se eu não me engano, tem 2 cargos em 2015 que era repórter, era assessor de imprensa, alguma coisa assim. E nessas provas, a banca ela cobrou a mesma coisa, só que de forma diferente. Mesma coisa. Aqui ela vai pedir a exposição seletiva, a atenção seletiva e a percepção seletiva. Na outra prova, se eu não me engano, ela ainda pediu ação seletiva, para você relacionar. Esse material vai trabalhar diretamente com os receptores e faz parte ali daquele processo dos usos e gratificações, essa compreensão. Se você relacionar, você já consegue ter um entendimento para responder essa aqui. Então, a banca foi muito gentil e te deu o significado das percepções. Ela diz o seguinte, que a exposição seletiva vai considerar as predisposições psicológicas da audiência na seleção de mensagens que combinem com suas atitudes. Seleção seletiva, palavra-chave que vai remeter à exposição. E também o verbo expor é outro verbo que vai à exposição. 2. Atenção seletiva. Processo mental de filtros que selecionam o interesse em determinada informação. Atenção sobre o que eu quero aprender. Então, eu considero aprender especificamente sobre essa questão. Atenção seletiva. Percepção seletiva. Pessoas que apresentam diferenças, então eu percebo diferente do que você percebe aí do outro lado. Diferenças cognitivas, sociais, culturais, que implicam em diferentes percepções da realidade. Aí pede para você associar, pede para você colocar ali as informações que pertencem à teoria dos efeitos limitados. Vamos ver. O efeito,
Ali na primeira coluna 2, primeiro espaço. O efeito pode avaliar o interesse do público pelo assunto ou motivação em determinado tema. Qual exposição ou qual ponto ali de critério o receptor vai considerar, avaliar o interesse ou assunto ou motivação em determinado tema. Se eu tô fixada nessa questão, fixada, estou ali com a minha atenção focadíssima, será que eu tô falando sobre exposição, de selecionar as mensagens? Será que eu tô falando de ter uma atenção? Será que eu tô falando de ter uma percepção? Eu acho que confunde aqui a percepção seletiva, que vai trabalhar com as questões das diferenças cognitivas, e a atenção seletiva. Vamos ver o outro. Eu vou considerar aqui. Vou considerar exposição. Não, vou considerar 2 e 3. 2 e 3, vou considerar. Vamos ler o outro ponto. O efeito pode pré-determinar a estrutura da audiência. Perceba que lá, ó, a opção 1, exposição seletiva, considera predisposições psicológicas da audiência. Vamos lá embaixo de novo. Na segunda bolinha lá. O efeito pode predeterminar a estrutura da audiência conforme valores e atitudes e uma evidência e um caráter complexo de sua relação comunicativa. Vamos ter que marcar um aqui, porque está falando da exposição. Está falando exatamente sobre isso. Então, a gente já tem um no meio. As opções estão lá no outro card. Vamos lá para o terceiro. A interpretação da mensagem, palavra-chave. Interpretação da mensagem poderá até mudar radicalmente o sentido da própria mensagem, conforme diferentes percepções. Olha a palavra aqui, percepções. Qual que é a ordem correta? Percepções vem de quê? De percepção seletiva, é 3. Então, se a última é 3 e a do meio é 1, a 2 só pode ser atenção. Será? Será que faz sentido para você? Interpretação. Se você não soubesse relacionar ali essas questões da exposição seletiva, da atenção seletiva, da percepção seletiva, da teoria dos efeitos limitados, talvez uma questão de interpretação pudesse te ajudar. Mas você tem que estar muito atento na prova, tem que estar muito relaxado, tem que estar muito tranquilo, tem que estar com a cabeça 100% focada nessa prova para conseguir fazer essas associações, que é muito possível, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês a resolver essa questão. Última, para fechar essa aulinha, uma super aula aí de teorias da comunicação especial Fundatec. Aqui, ó, a gente vai falar de paradigma culturológico de novo. Olha aí, ó, o McLuhan. VUF, tá? Já vou pegar meu caderno aqui para a gente marcar. VUF. Para McLuhan, a história da comunicação humana foi marcada por duas grandes transformações: a descoberta da escrita e, mais tarde, as técnicas de impressão através da prensa de Gutenberg, a revolução eletrônica do audiovisual. Sobre o que a teoria mediológica trabalha? Trabalha com a evolução da tecnologia, desde a prensa de Gutenberg. Vamos botar esse ponto de partida, que a Quadrix, por exemplo, adora falar sobre a prensa de Gutenberg. Vamos botar esse ponto, desde a prensa de Gutenberg até hoje, as revoluções tecnológicas estão acontecendo. Então, é extremamente contemporâneo essa pergunta e faz parte da história da comunicação. E o McLuhan, ele trabalha com esses processos. Ele vai considerar a oralidade, ele vai considerar a escrita, ele vai considerar a tecnologia. Por isso, essa questão está correta. Segundo ponto lá, parênteses. Ao criar a máxima, o meio é a mensagem. A gente está sabendo que foi o McLuhan que criou.
O McLuhan defendeu que as tecnologias se tornam extensões do corpo humano e dos seus sentidos. Bora lá para segundo parágrafo. Ao criar a máxima meia mensagem, McLuhan defendeu que as tecnologias se tornam extensões do corpo humano e dos sentidos. Quando você estudar a teoria midiológica, você vai concordar com essa questão, vai botar V ali no quadradinho, porque o McLuhan trabalha com essa extensão do corpo humano e dos sentidos a partir da tecnologia, tá? V. Terceiro quadradinho lá. Terceiro parêntese. A comunicação eletrônica e até mesmo o próprio surgimento da luz elétrica permitem o retorno à oralidade, pois a transmissão simultânea das mensagens transformando o mundo em uma só tribo. Quando falo em só tribo, eu até me lembro de aldeia global. Faço essa relação, porque o McLuhan acreditava lá na década de 60 que todo mundo ia estar interligado numa tribo, né? Num contexto. E sim, ele faz esse retorno a esses processos de tecnologia, que a tecnologia não é só o computador, né, as redes sociais. Tecnologia são todos esses processos sociais que estão sendo estudados pelo McLuhan há muito tempo. Por isso, faz todo sentido essa questão da comunicação eletrônica, que também vai passar pela oralidade, essas questões. Por isso, a alternativa C. Quer dizer, ainda não estamos vendo as alternativas, porque está lá no outro slide, mas, por enquanto, todas verdadeiras. Último parênteses ali para a gente completar. Esse é o ponto importante que a gente vai trabalhar hoje. É isso que a gente vai aprender nessa aula, a diferenciar os meios quentes dos meios frios. Eu não sei se você já viu alguma questão da Fundatec, que ela também vai destrinchar essa questão aqui e vai perguntar especificamente sobre cada um desses e vai fazer várias alterações, mas vai ser a mesma coisa. Por exemplo, ela vai perguntar qual o autor que criou meia mensagem, que é o McLuhan, ou vai perguntar o McLuhan criou qual conceito? O meio é a mensagem, então é sobre isso. Vai ter uma questão que vai falar sobre os meios quentes e os meios frios, e aí ela quer saber a diferença dos meios quentes e dos meios frios, quem criou. Vai falar que McLuhan criou tal conceito, que é os meios quentes e meios frios. Então, fazer essas associações, essas informações estarem claras na sua cabeça, vai te ajudar a responder uma questão dessa. Por exemplo, o pensador, que é o McLuhan, dividiu os meios de comunicação como quentes, quando há maior volume de informações e se exige menos participação do indivíduo, correto, tal como a televisão. Vamos terminar. E frios, quando o meio favorece a intervenção do usuário, para pensar, né, estimulando o preenchimento de lacunas no conteúdo, com diferentes órgãos de sentido, por exemplo, o rádio. Por que essa questão está errada? E é esse ponto que eu quero conversar com vocês, por isso eu trouxe essa questão. Como diferenciar os meios quentes dos meios frios de McLuhan? A banca foi muito, muito minuciosa e inverteu os exemplos, por isso que marcou F. Porque o meio quente é aquele que vai trazer, vamos imaginar, quente alto, de alta definição, que vai trazer muita informação, mas muita informação. Como o rádio, por exemplo. O rádio vai te dar todas as informações mastigadas. Pouco você vai precisar pensar sobre as coisas. Vai refletir, obviamente. O rádio tem esse sentido de que você imagina, porque você não está vendo, mas ele já vai te trazer todas as informações. Vamos imaginar que é o lead, as informações que você precisa saber sobre aquele acidente. Tá tudo ali. Não precisa pensar muito. Você não vai precisar perguntar para o locutor onde foi o acidente. Ele já vai te informar. Você já vai estar sabendo dessa informação. Então, pouca participação. Por isso, esse meio pode ser visual, áudio, sonoro, que traz muita informação, como o cinema, que você vai lá e assiste e compreende. Tá, cada um vai compreender de um jeito diferente, ok. Mas você compreende as informações. Você não precisa ligar para o produtor e perguntar onde foi o filme, se você está vendo que foi no Brasil, por exemplo. Então, esses meios quentes, como o cinema, como o rádio, a fotografia, o jornal, que está tudo detalhado, você participa menos. E os meios frios, como o telefone, por exemplo, como uma conversa entre eu e você,
como a televisão, segundo McLuhan, então é a compreensão do McLuhan, exige uma maior participação. É o contrário, quente, baixa participação, frio, alta participação. Porque eu preciso fazer perguntas, não necessariamente, mas o receptor participa mais. Se alguém te telefona e diz alô, você tem que... alô não fala o que mais? O que mais? Então, você precisa participar. Quem é? Não tá te dando essa informação pronta, mastigada. Você precisa trabalhar a partir disso. Então, pense na hora da sua prova nesses detalhes de meios quentes e meios frios, para que você possa fazer essa associação e não cair numa pegadinha como essa. Não cair. Eu acho que faltou ali, entre as alternativas da Fundatec, uma que tivesse todos V. Não tem. Porque se tivesse todas as opções verdade, porque a banca foi muito esperta. Se tivesse todas as opções verdade, é aquela ali. Ia ser que um desatento ia marcar, tá? Mas nós não somos desatentos e nós venceremos as teorias da comunicação. Que aulão, hein? Um baita aulão, barbaridade. Eu convido você a estudar as teorias da comunicação comigo através do meu guia completo. São 20 teorias explicadas a partir do método LEAD, que vai te direcionar para fazer associações com palavras-chave, com autores, com datas, com contextos, para que você chegue em qualquer banca do Brasil e consiga compreender as teorias da comunicação e nunca mais errar. O link está aqui na descrição. Obrigada por assistir essa aula e por estar estudando jornalismo comigo.